E deixa eu ver. Pronto. Eu acho que está gravando. Beleza? No final a gente descobre. Gente, então vamos embora. Então a gente vai continuar aí com essa parte de matemática básica. Só para a gente ter uma noção, pessoal, da nossa programação, só para vocês entenderem um pouquinho do programa, certo? Eu vou só dar uma geral aqui. Quem for chegando depois, aí vai pegando depois, tá certo? Mas a gente pretende fazer o quê? Nesse primeiro mês, assim, fevereiro e março, a gente trabalhar com a parte de matemática básica, certo? Então a gente vai estar vendo aí a parte de números, que é a parte que mais cai na prova do Enem. Aí já tem a ficha 2 que eu já coloquei para vocês, MMC, MDC e médias. Aí vem razão, proporção, divisão proporcional, que inclusive na prova do Enem anterior caíram 3 questões de divisão proporcional, regra de 3. E aí, depois que a gente trabalhar com essa parte, já tem porcentagem, tá certo? Então, números, MMC, MDC, médias, razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Isso deve pegar em fevereiro e março, certo? Quando chegar lá para abril, aí a gente entra na parte de álgebra e na parte de geometria. Então, de geometria, a gente tem para ver ângulos, triângulos, relações trigonométricas no triângulo retângulo, polígonos, áreas, prisma, pirâmide, cilindro, cone, reta, esfera, ou cone, esfera, e de geometria analítica, reta, ponto, reta e circunferência, tá certo? E da parte de álgebra, a gente tem a parte de funções, né? Quem pega a função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, tá certo? Além disso, a gente tem ainda a parte de análise combinatória e probabilidade em uma revisãozinha básica de matriz. Então, a gente tem aí mais ou menos fevereiro e março, 2 meses para trabalhar a parte de matemática básica, mais ou menos. Aí a gente pega abril, maio, junho, julho eu vou ver com vocês como é que a gente faz um horário especial para, por exemplo, em vez de a gente dar o horário em 4 semanas, a gente vem 2 semanas 2 vezes, ou já ir antecipando, tá certo? Ver a aula antecipada, marcando um sábado, um domingo, e repondo as aulas todas direitinho de julho, tá certo? Beleza? Então, é isso. E aí tem, né, como eu falei, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, mais ou menos aí 6 meses, certo? Até setembro, mais ou menos, que eu vejo a programação com vocês. Aí terminou a programação lá para setembro, outubro. Aí a gente pega outubro, novembro, aí 2 meses de revisão e entrando por dezembro até o dia do Enem, né? Que a gente não sabe. Mas eu vou com vocês até lá. E depois do Enem, que vem o SSA 3, né? Geralmente o SSA 3 é depois do Enem. Aí a gente também trabalha com a parte de, nessas semanas, geralmente são 2 semanas, certo? Só resolução de SSA 3, tá? E durante todo o processo, todo o ano, vocês já estão percebendo que eu trabalho questões contextualizadas, questões mais sequinhas, questões onde a gente explora tanto a parte, né, nível Enem, quanto a parte nível Enem, ou SSA. Beleza? Então, a ideia é justamente essa, e acho que vocês ficarem mais tranquilos, ficar pensando, Kleber, quando é que a gente vai ver função? Quando é que a gente vai ver prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera? Lá depois de março, lá a partir de abril, a gente pega essa parte, certo? Por enquanto, matemática básica, para a gente consolidar aí a nossa base, e quando chegar nessa parte de álgebra, de geometria, aí já fica mais tranquilo, tá? Beleza, galerinha? Alguma dúvida? Eu preparei até, mas no final, quando chegar mais o restante do pessoal, vou perguntar. Eu já preparei uma fichinha para vocês de diversão. Acho que eu vou lançar ela hoje, mas daqui a pouco eu explico quando chegar todo mundo. Uma listinha com 150 questões, todas com gabarito no final, né? No final do material, tipo uma apostila. Vou mandar em PDF para vocês. Quem quiser imprimir, encadernar, pega. São 150 questões. A ideia é que vocês façam aí, certo? Pelo menos umas de 5 a 6 questões por dia de todos os assuntos
dos Enems até 2014, tá? Então, já separei aqui para vocês. Clebinho, por que até 2014? Porque isso é para agora, certo? Para o primeiro semestre. Então, vocês pegam primeiro, segundo semestre, né? Para vocês fazendo devagarinho, até julho, até agosto, por aí. Aí, todo dia ou toda semana, todo dia pega uma, duas questões, né? Kleber, quando é que eu vou fazer? Eu vou dar conta disso daí como? Depois eu vou explicar direitinho, quando o pessoal chegar. Beleza? Vamos embora continuar essa ficha número 1. Vamos pegar essa questão 15 aí para a gente fazer. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, galerinha? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, façam aí, por favor. Então, questão 15. É uma questãozinha que diz assim. Ó, um jogo consiste na escolha de um número do conjunto 1, 2, 3, que deve ser adicionado ao mesmo montante, o qual no início do jogo é zero. Então tá lá zero, e você vai sempre falando 1, 2 ou 3, certo? E vai acrescentando esse 1, 2 ou 3 a esse monte. O ganhador é o jogador que primeiro conseguir que o montante alcance e ultrapasse o valor 100. Suponha que, tendo Joaquim como adversário, Pedro começa o jogo. Deu para entender a situação, né? O jogo está zero, cada um vai dizendo uma certa quantidade. 1, 2 ou 3. Ganha o ganhador é quem conseguir primeiro o montante chegando ou ultrapassando o valor de 100. E aí a questão está dizendo que Pedro vai começar o jogo e o adversário é Joaquim. Vamos lá pensar? Analise alternativas a seguir referentes aos resultados do jogo. Item 00. Se os dois sempre escolhem 3, Pedro será o ganhador. Então vamos lá. Você tem Joaquim e Pedro, Pedro vai começar. Pedro, Joaquim. O que é que está dizendo aí nesse primeiro item, item 00, vamos colocar assim, Pedro e Joaquim, certo? Vê se vocês entenderam a situação do jogo. Tá zero, e cada um sai falando um número. 1, 2 ou 3. Um fala, outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala, até chegar em 100. Quem começa o jogo é Pedro. Então vamos lá o total. Pedro falou 3. O montante tá zero. Pedro falou 3, o montante ficou 3. Já vou colocar o montante, tá certo? Vamos colocar aí o montante já nessa questão. Então, Pedro falou 3. Aí Joaquim chega e fala mais 3, né? Pedro falou 3, Joaquim falou 3. Então, quando Joaquim falou 3, o montante já está em 6. Já vou colocando o montante. Então, Joaquim, Pedro, 3, Joaquim mais 3 ficou 6. Aí, Pedro, mais 3, 9. Joaquim mais 3, 12. Joaquim mais 3, o montante ficou 15. Vocês estão percebendo, gente, o montante, então estava em zero. 3, 6, 9, 12, 15. E aí vai, né? 18, 21, 24, 27, 30, e isso vai. Qual é a lógica que vocês estão percebendo aí? Se um coloca 3, o outro 3, um 3, um 3, 3, 3, 3, 3, percebam que quando um coloca 3 e o outro coloca 3, vejam o que vai acontecendo com a lógica aí do negócio. Que eu tenho que descobrir quem chegará em 100 primeiro. Então, se você olhar, se cada um está colocando 3 e o outro está colocando 3, perceba que o ciclo se repete de 6 em 6. O que é que a gente deveria observar aqui? Deveria observar que Joaquim está sempre, quando Joaquim está colocando esse 3, está ficando sempre um múltiplo de 6. Vocês estão percebendo? Joaquim está ficando sempre múltiplos de 6. Se Joaquim está ficando sempre múltiplo de 6, quando eu continuar essa lista, então é claro que eu vou ter, vamos lá, múltiplo de 6. Lá perto de 100, Joaquim vai falar 96. Percebe? Então vem aqui, claro que Pedro falaria 93 e Joaquim 96. Porque todas as vezes que Joaquim coloca um valor, vai ficando aparecendo um múltiplo de 6. Beleza? Tá claro até aí ou não? Então você está vendo aí que vai ficando sempre um múltiplo de 6. Aí, Joaquim,
Deixou 96, Pedro fala 3, vai para 99, Joaquim fala 3, chegou em 102. Então, quem chegou primeiro ultrapassou aí? Joaquim. Então, se os dois sempre escolhem 3, Pedro será o ganhador? Falso. Lembrando que a primeira coluna é verdadeira, a segunda é falso. Então, isso é falso. Quem é que ganha o jogo se os dois sempre falarem 3? Quem ganha o jogo é Joaquim. Então, item 0, falso. Joia? Ó, esse item 1 já é um item tentando dar ideia de qual é a lógica desse jogo. Só por curiosidade, esse jogo aí, pessoal, só por curiosidade, é um jogo bem famoso matemático, tá? Que chama Jogo do Ninho. Jogo do Ninho. É um jogo de raciocínio lógico que você vai trabalhando aí com múltiplos e divisores, tá? Então, precisaria saber o que é o jogo do Ninho, precisaria interpretar como é que esse jogo está sendo montado, que não é fácil, né? Essa talvez seja uma das questões mais difíceis daí. Aí o item 1. Joaquim pode escolher suas jogadas de forma que o montante sempre fique divisível por 4. Lembre-se, quem começa é sempre Pedro, depois vai Joaquim. Será que Joaquim pode escolher a jogada, pessoal, de modo que o montante sempre fique aí divisível por 4? Será que pode? Vamos pensar? Olha só. Se Pedro falar 1, atenção, eu quero saber se Joaquim pode escolher as jogadas de forma que sempre, independente do valor que Pedro fala, que Pedro fale, quem começa é Pedro, né? Independente do valor que Pedro fale, será que Joaquim pode escolher um valor para que esse montante sempre fique divisível por 4? Pensa comigo. Se Pedro falar 1, Joaquim pode falar 3 e o montante fica 4. Se Pedro falar 2, Joaquim pode falar 2 e o montante fica 4. Se Pedro falar 3, Joaquim pode falar 1 e o montante fica 4. Então, na primeira rodada, independente, pessoal, independente do valor que Pedro falar, Joaquim pode colocar um valor para ficar um múltiplo de 4, para ficar exatamente 4. Então, tipo, se Pedro falou 3, Joaquim fala 1, aí o resultado fica 4. Aí é a vez de Pedro. Imagine que Pedro falou 2. Aí o montante, lembre-se que eu estou colocando aqui o montante. Aí o montante vai ficar o quê? Se Pedro falou 2, Joaquim fala 2, o montante fica 8. Se Pedro falar 3, o montante ficaria 11. Vem Joaquim e fala 1, deixando o montante 12. Se Pedro falar 3, o montante vai para 15. Joaquim vem e fala 1, o montante fica 16. Se Pedro fala 1, o montante 17, Joaquim fala 3, o montante fica 20. Percebam, então, que Joaquim pode escolher as suas jogadas de modo que o montante sempre fique divisível por 4. Pode? Pode. Então, Joaquim sempre pode escolher para que o montante fique divisível por 4. Esse item verdadeiro, Joaquim pode fazer isso sim. Sempre escolher para ficar um número divisível por 4. Tá joia? E isso é justamente a ideia do jogo do Ni, né? Que agora ele vai chegar no item 2.2 e vai dizer o quê? Olha só no item 2.2. É que disse: Joaquim pode escolher suas jogadas de forma a ser sempre o ganhador? Pode. E aí é o segredo do jogo. Olha a dica que a questão que o item 1 deu. O item 1 a gente não verificou que Joaquim sempre pode deixar um múltiplo de 4. Como Joaquim pode sempre deixar um múltiplo de 4, ó, perceba, note, tá aqui, note que Joaquim sempre pode deixar um múltiplo de 4, não é não? Deixar um montante sendo um múltiplo de 4. Logo, logo, poderá deixar o montante igual a 100.
Então, é só fazer o quê? Se Joaquim sempre falar um valor que deixa um múltiplo de 4 no montante, ele necessariamente, ele pode necessariamente, não, ele pode ser o ganhador. Beleza? Então, ele pode escolher. Ok? Beleza ou não? 3-3. Questão difícil, difícil, difícil. Pode estar lá no SSI, mas também pode estar no Enem. Tá? Se o Pedro sempre escolhe um e Joaquim sempre escolhe o 2, Joaquim será o ganhador? Agora a gente tem que fazer. Lembrando que Pedro começa e Joaquim vem depois. E a gente já vai colocando um montante. Vamos ver o que acontece com o montante. Pedro sempre escolhe um, Joaquim sempre escolhe 2. Quem será o ganhador? Então vamos lá. Pedro falou 1, Joaquim falou 2. Então o montante vai ficar 3. Pedro falou 1, o montante fica 4. Joaquim falou 2, o montante fica 6. Né? 4 e 2, 6. Pedro fala 1, o montante vai para 7. Joaquim fala 2, o montante vai para 9. Pedro fala 1, o montante vai para 10. Joaquim fala 2, o montante vai para 12. Qual é a lógica que a gente percebe? Que Joaquim sempre está deixando um múltiplo de 3. Se Joaquim sempre está deixando um múltiplo de 3, vai ter uma hora que Joaquim vai falar, né, lá um valor. Aí o montante fica 96, aí Pedro fala 1, aí fica 97, Joaquim fala 2, vai para 99, Pedro fala 1, chegaria no 100. Então quem ganharia era Pedro. Aí diz que se Pedro sempre escolhe 1, Joaquim sempre escolhe 2, Joaquim será o ganhador? Falso. Quem será o ganhador será Pedro. E o item 4, se Pedro começa escolhendo 2, então Joaquim será sempre o ganhador. Nada a ver, né? Agora vem, esse item 4, se fosse assim o item. Se o item fosse assim. Se Pedro começa escolhendo 2, então Joaquim pode escolher as jogadas para ser o ganhador, aí seria verdadeiro. Estão entendendo? Se a questão dissesse Joaquim pode escolher as suas jogadas para ser o ganhador, pode, mas não necessariamente ele será o ganhador. Ok, pessoal? Aí a questão 15, que é uma questão desse jogo do Ni, um jogo tão conhecido pelos matemáticos, mas como eu disse, não precisa estar se preocupando em saber o nome do jogo do Ni, não. É uma questão difícil, sim, mas faz parte. Vocês sabem que aqui comigo vão fazer questões de todo tipo, né? Questão fácil, questão mediana, questão difícil. Massa? Vamos seguir? Vamos lá. Enquanto vocês vão copiando aí, se bem que eu coloco no final, e para quem chegou depois, eu acho que está todo mundo aqui, já tem os 10, né? Está faltando uma pessoa só, mas já dá para falar. Gente, eu preparei essa semana uma. Eu vou precisar que vocês comentem no chat. No chat. Preparei aqui na semana, ou abri o microfone, né? Um material com 150 questões, organizei 150 questões dos Enems até 2014. Para mim, não é melhor a gente fazer as questões do ano de 2018 para cá? 2018 para cá, a gente vai fazer tudo. Certo? Vou colocar vocês fazerem tudo. Só que essa parte mais recente eu deixo para mais perto do novo Enem. Certo? Do vestibular que vocês vão fazer no final do ano. Mas a gente vai ter tudo. Eu preparei uma listinha. Certo? Presta atenção. Preparei uma listinha com 150 questões para vocês. 150 questões. Certo? Então, essas questões são questões todas do Enem, dos Enems anteriores. E aí eu quero saber o seguinte de vocês. Não é para estar pegando e tendo que fazer tudo não de uma vez não, certo? Preste atenção. Eu preparei isso para vocês, certo? Eu preparei para que vocês pudessem aos pouquinhos irem fazendo. São 150 questões, no final tem um gabarito. Qual é a minha sugestão? Que vocês façam aí por semana 7, 8 questões por semana. 6 a 8. 6 a 8. Tem de todos os assuntos. No final tem um gabarito. Claro que a questão que não estiver conseguindo,
manda para mim, vocês têm meu contato aí, o WhatsApp, o curso de vocês inclui também vocês tirarem dúvida comigo, certo? Durante os outros dias da semana, vocês sabem disso. Então, querem que eu coloque, me digam aí no chatzinho, essa fichinha aí, com 150 questões, mas não é para fazer tudo não, vou logo de uma vez não. É para tipo assim, estou assistindo uma aula, que eu já vi esse assunto, então vou pegar aqui a apostila e vou resolver. Tem uma aula lá que, sei lá, não está muito legal, eu vou pegar e resolvo duas questõezinhas. Então, para vocês irem resolvendo aos pouquinhos, duas questões, uma questão, quando for tempo, dá assim um tempo livre. Confere o gabarito, vai marcando. Se quiser imprimir, imprime. Se não quiser, deixa em PDF no celular de vocês. Aí você vai fazendo e vai marcando. Se for imprimir, vocês imprimem e vão marcando as questões que vão fazendo. Não precisa fazer na ordem, porque não está em ordem de dificuldade, certo? E nem está na ordem de assunto. Então, vocês vão olhando e vão escolhendo. Querem que eu coloque essa questãozinha, esse materialzinho para vocês, gente? Coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Me digam aí no chatzinho. Material que eu preparei aí para vocês com todo o carinho do mundo. Colocar, tá? Isso, pronto. Então, esse materialzinho eu vou colocar aí no grupo. Se lembrem, tá? Esse materialzinho que eu estou colocando aí, todo mundo pediu para colocar. Então, vejam, é um material para que vocês façam aos poucos. Não fiquem naquela história, tem que fazer tudo. Não. Isso é um material fazendo gradativamente. Até o meio do ano, até agosto, até setembro, não tem pressa. No seu tempo. Quando tiver um tempinho livre, vai fazendo. Escolhe as questões, vai fazendo e depois você vai marcando, certo? Isso é um treinamento para que a gente possa chegar no Enem e detonar aquela prova. Esse é meu objetivo com vocês, tá? Beleza? Então já está aí no grupo de vocês e já estou explicando também, mandando esse áudio para o grupo de vocês, para vocês entenderem bem direitinho. Beleza? Foi, já está lá. Quem gosta de imprimir, manda para uma gráfica que eles já entregam até impressozinho. Massa? Bom, então vamos voltar para cá. Falando um pouquinho, já está lá, já está no grupo de vocês. Já está no grupo de vocês. Dê a telinha da gente. Já está aí de volta. Vamos embora para números primos e números compostos. Já está aí a telinha, acho que está, né? Vamos lá. Então, qual é? Todo mundo entendeu, né, a questão do jogo do NIM, mas reflitam mais um pouquinho sobre ela, que é uma questão que pode estar no Enem, pode estar no SSA também. Inclusive, a UPE, na época que fazia vestibular tradicional, já colocou questões do jogo do NIM. E a Federal, na época, também tinha um vestibular tradicional, já colocou na segunda fase questões do jogo do NIM. Então, o que é um número primo, o que é um número composto? Vamos lá. Número primo é aquele que tem exatamente 4 divisores, 2 positivos, 2 negativos. Ou a gente pode também definir assim: número primo é aquele que tem exatamente 2 divisores positivos. Cuidado para não confundir o que é um número primo. Número primo é aquele que tem exatamente 2 divisores positivos. Aí, consequentemente, um e ele mesmo. Beleza? Isso aqui é um número primo. Tem 2 divisores positivos ou 4 divisores no total. 2 positivos e 2 negativos. Beleza? Ok, ok, ok. Bom, se um número tiver mais de 2 divisores, aí esse número será conhecido como número composto. Então, a outra maneira de escrever o que é um número primo, vamos escrever numa outra linguagem, diferentezinha da ficha que eu coloquei para vocês. Lembre que essa teoria é uma teoria bem com muita coisa, né? Então, primeiro, número primo. Outra maneira de escrever é aquele que tem exatamente 2 divisores positivos. Acabou-se. Tem exatamente 2 divisores positivos. Clebinho, não seria um ele mesmo? Seria, mas isso aí é só um complemento, tá?
Escrevendo o que é que seria um número composto. Bora? Número composto é aquele que tem o quê? É aquele que possui, é aquele que tem, é aquele que tem, ficou separado assim. É aquele que tem mais de dois divisores positivos. Mais de dois divisores positivos. Ok, ok, ok? Detalhe, o número 1, nem é primo e nem é composto, tá? Porque tem gente que acha que o número que não é primo é composto. Tem nada a ver. O número 1 nem é primo e nem é composto. Clebinho, o número 1 é o quê? O número 1 é o número 1. Nem é primo, nem é composto. Não é 1. Massa? E aí vamos pensar um pouquinho e ver esse exemplo aqui e descobrir qual dessas alternativas sobre os números naturais será falsa. Vamos ver se realmente só existe uma alternativa sobre os números naturais. Lembrando, quem é que são os números naturais? Bora lá? Seria 0, 1, 2, 3, até o infinito. Beleza? Vamos lá. Letra A. Vamos discutir aí verdadeiro ou falso cada uma dessas letrinhas. Letra A. Dado um número primo, existe sempre um número primo maior que ele. Certo? Verdadeiro. O conjunto dos números primos ele é infinito. Ó, o conjunto dos números primos ele é um conjunto que tem quem é o primeiro número primo? Tá aqui, o primeiro número primo, números primos. Primeiro número primo é o 2. Isso tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Depois do 2, a gente tem o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23, e assim vai até o infinito. Então, o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Beleza? Seguindo, letra B. Se dois números não são primos entre si, um deles é ímpar. Vamos lembrar que são números primos entre si? Eu tinha colocado em outro lugar, mas vou colocar aqui. Vai ter algum lugar aí no material da gente que vai aparecer. Mas vamos colocar aqui logo. O que é que são números primos entre si? Vocês lembram o que é que são números primos entre si? Números primos entre si, vamos colocar aqui no cantinho. Ó. Números primos entre si. Deixa eu puxar para cá. O que é que são números primos entre si? Dois números são ditos primos entre si. São ditos primos entre si. Ou coprimos, que é a mesma coisa. Está na ficha 2, eu acho. Mas eu já vou colocando aqui para vocês, tá certo? Dois números são ditos primos entre si ou coprimos se tiverem apenas o 1 como divisor comum. Como divisor comum. Dois números são primos entre si quando tiverem o número 1 como único divisor comum. Perfeito, 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 Luca. Exatamente. Certo? Então, dois números primos entre si é quando eles tiverem apenas o número 1 como único divisor comum. Exemplos de números primos entre si. 4 e 9. Pronto. 4 e 9. Nenhum dos dois são números primos, mas só tem como divisor comum 1. O 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. O 9 dá para dividir por 1, por 3 e por 9. Então, o único divisor comum entre 4 e 9 é 1. Aí 4 e 9 são primos entre si.
6 e 9 são primos entre si? Pensa aí, pensa aí, pensa aí. 6 e 9 são primos entre si? Não, né? 6 e 9 não são primos entre si, porque 6 e 9, além de serem divisíveis por 1, eles possuem o 3 como divisor com a massa. Bom, e aí vem a perguntinha da questão que é assim: se dois números não primos, vai pensando aí, dois números que não são primos, 4, 6, 8, 9, vai pensando. Se dois números que não são primos, dois números são não primos, fora dessa lista. Se dois números não primos são primos entre si, um deles tem que ser ímpar. Tem, né, gente? Porque imagina, se os dois fossem pares, pensa, dois números não primos, primos entre si, a questão está dizendo que um deles é ímpar. Não está dizendo que apenas um deles é ímpar. Certo? Até porque eu poderia ter aí, deixa eu ver, o 9 e o 25. 9 e 25 são primos entre si. E nenhum dos dois são primos. Mas ele está dizendo, se dois números não primos são primos entre si, um deles é ímpar, um deles é ímpar. Pode ser os dois ímpares, mas um deles tem que ser ímpar. Por quê? Se os dois fossem pares, presta atenção, se os dois fossem pares, além de poder ser divisível por 1, poderia também ser divisível por 2. Exatamente. Como o Luca colocou aí, né? Não tem como ser par. Porque se os dois fossem par, além de ser por 1, eles iam também ser por 2. Por isso que esse item está verdadeiro também. Beleza? Ficou claro aí essa letrinha B? C. O número primo é sempre ímpar. Opa, 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 opa. Essa vai ser a resposta, né? Existe um único número primo que é par. Esse número é 2, beleza? 2 é um único número par e primo. Único, 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 único. Beleza? Ficou claro, galerinha? Isso, 2. Boa, Lana. Muito bem. Gostando de ver a participação hoje, vamos participando para esse aprendizado ir crescendo. E lembrando, acho que eu já falei, né? Mas para quem chegou depois, a gente vai trabalhar essa matemática básica fevereiro e março, tá? Lá para abril, que aí eu entro em álgebra, geometria, trigonometria, tá? Lá para abril, aí que a gente pega funções, combinatória, probabilidade, geometria plana, espacial, analítica e trigonometria. A partir de abril, tá? Até março, vamos fortalecer essa base. Até porque matemática básica a gente passa às vezes um tempão sem dar muita atenção a ela, e é a maior parte do Enem, viu? Não é a maior parte do SSA, mas do Enem, disparado. Letra D. O produto de três números naturais consecutivos é um múltiplo de 6. Assim, se a letra C foi falsa, a gente já imagina que é verdadeira, mas vamos tentar entender por que o produto de três naturais consecutivos é múltiplo de 6. Presta atenção. Presta atenção. Acompanha o raciocínio. Se não entender, diga aí. Três números naturais consecutivos. Tu poderia imaginar três números quaisquer. Né? Poderia imaginar aí 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17. Poderia imaginar três números quaisquer. Agora, raciocina comigo. Se eu tenho três números consecutivos, vocês concordam que necessariamente um deles é múltiplo de 3? Concordam? Porque, meus amores, que três números consecutivos, com certeza um deles é múltiplo de 3. Por quê? Pensa, números naturais. Os múltiplos de 3 acontecem de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15. Acontece de 3 em 3. Então, em 3 seguidos, um deles é múltiplo de 3. Beleza? Um é múltiplo de 3. E com certeza algum deles é par. Ou um é par, ou os dois são pares, né? Ou é par, ímpar, par, ou é ímpar, par, ímpar. Então, raciocina. Se tem múltiplo de 3 e tem um número par, então vai ser múltiplo de 6. Lembram que a gente falou de divisibilidade por 6? Um número para ser divisível por 6 tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo
tempo. Ou pode pegar aí, como o Luca pegou, pensa nos exemplos, 1, 2, 3, 10, 11, 12, e aí você vai se ligar. Matematicamente, a aritmética do negócio é pensar que em 3 números consecutivos tem um múltiplo de 3 e tem um número que é par. E aí, consequentemente, vai ser um múltiplo de 6. Beleza? Letra E. A soma de 3 números consecutivos é múltiplo de 3. Também vocês podem fazer essa continha daí. Mas eu posso fazer a letra E assim, ó. Presta atenção. Lembra um pouquinho do ano passado, é de PA também, progressão aritmética. 3 números consecutivos. Vocês concordam que 3 números consecutivos, ó, 3 números consecutivos, 3 números consecutivos, eu poderia escrevê-los assim? X menos 1, x e x mais 1. Concordam que 3 números consecutivos eu posso escrever assim? Lembrando que números consecutivos de um para outro é sempre somando 1. Aí está dizendo. E aqui eu estou pegando de maneira geral, 3 números consecutivos de maneira geral. A soma de 3 números consecutivos é múltiplo de 3? Se liga, se liga, se liga. Se eu somar esses 3 números consecutivos, se eu somar esses 3 números consecutivos, ó, dá 3x. E se é 3 vezes alguma coisa, né? Então, necessariamente, vai ser um múltiplo de 3. Joia? Deu para dar uma relembrada aí de números primos e compostos? Essa partezinha inicial de aritmética. Vamos adiante, vamos fazer algumas questõezinhas sobre isso. Vamos lá? Leisa, Alana, beleza, Luca? Vamos embora, fazer mais umas questõezinhas. Para quem chegou depois, já comentei. Eu tenho comentado já no grupo, né? O problema da plataforma eu tinha resolvido. Foi complicado para resolver, mas consegui resolver. Vamos lá. Posso passar? Vamos embora. Antes de pegar a próxima questão, rapidinho, decomposição ou fatoração de um número. Isso a gente aprende desde pequenininho, né? Como é que a gente faz para decompor um número ou fatorar? Claro que fatoração ou decomposição é em fatores primos. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, se eu estou com 140 e quero fazer essa fatoração, vamos pegar aquele exemplo, a fatoração é passar a reta, né? Passar a reta. Então, se eu quero pegar o 140 e fatorar, a gente faz aquela velha retinha, né? A gente aprende lá no Fundamental 1. Aí, por 2, por 2, por 5, por 7, 1. Ou seja, 140 é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Beleza? Isso é uma fatoração. Tá? Só um detalhezinho, matemática um pouquinho pesada, não precisa se preocupar muito não. Mas é bem tranquilo você entender que a decomposição de um número em fatores primos é única. Só tem uma maneira da gente fazer a decomposição em fatores primos. Ela é única, não tem outra maneira. Tá? E essas observações é o seguinte, presta atenção. Se um número dividir uma multiplicação, certo? Imagine um número, se x divide um produto, então x divide algum xi. Faltou só dizer um detalhe, se esse x é um número primo. Então, vamos acrescentar aí. Então, se x é primo, deixa eu botar aí. Se x é primo, por que não saiu primo? Agora que eu estou vendo. Então, quer dizer, no final vocês vão receber isso aqui. Então, se x é um número primo e divide esse produto, então esse x divide algum desses caras. Tá? E a observação, não precisa se preocupar muito com essas observações não, tá, gente? Por isso que eu não estou nem destacando. Isso é uma coisinha mais pesada, porque vocês também têm a aritmética do SSA3, né? Então, fazer SSA3 às vezes pega uma questãozinha mais pesada. Se bem que a prova do ano passado tiveram 2 anuladas do SSA3, 2. Enfim, isso aqui, se x divide cada uma das parcelas, x1, x2, x3, x4, xn, então x vai dividir todos os caras. Colocando isso aqui na prática, mais ou menos assim.
Imagina essa multiplicação. 3 vezes 8 vezes 15 vezes 16. Se 2 divide isso, então 2 vai dividir algum desses caras, certo? Então, 2 divide um desses caras. Por exemplo, divide o 8. Não só o 8, mas divide o 8. E essa observação 1 e essa observação 2 é o seguinte: se x divide cada um desses caras, então, por exemplo, se 2 divide 6, divide 8, divide 20, divide 24, então 2 vai ter que dividir, certo? Essa soma. 6 mais 8 mais 20 mais 24. Tá? Mas isso já é um pouquinho mais pesado, um pouquinho de aritmética, certo? Vamos ver uma questãozinha de como poderia estar nos vestibulares. Vamos lá? Passando. Questão 16, essa questão já foi repetida. Somente mudando a roupagem da questão, mas é uma questão repetida. E pode estar no Enem, no SSA, nas duas, cabe nos dois. A questão diz o seguinte: o produto das idades de 3 amigos adolescentes entre 12 e 19 corresponde a 4.080 anos. Qual a soma das suas idades em anos? Então, a questão está tratando aí das idades de quanto, gente? Do produto das idades de 3 amigos adolescentes. O produto das idades de 3 amigos adolescentes corresponde a 4.080 anos. Certo? Então, produto de 3 amigos, produto das idades. Produto a gente sabe que é multiplicação. Então, preste atenção comigo. Eu sei que se eu multiplicar as idades de 3 amigos, isso vai dar 4.080, né não? É isso que a questão falou. O produto das idades de 3 amigos é 4.080. Qual a idade de cada um? Pensa comigo. Que informação é essa que eu tenho? Que 4.080 é esse que eu tenho aí, pessoal? Veja. Esse 4.080 é o resultado dessa multiplicação. E o que eu preciso fazer é descobrir cada fator desse produto. Eu tenho o resultado do produto. O que eu quero é encontrar os fatores. Lembrando que fator é o nome de cada parte de uma multiplicação. Então, x vezes y vezes z, x é um fator, y é um fator, z é outro fator, e o produto é 4.080. Se eu tenho um produto e quero encontrar cada fator, o que é que eu uso? Eu uso a fatoração. Então, eu preciso pegar 4.080 e preciso fatorar. Tá beleza? Vamos lá. Fatorando 4.080, pessoal. Se liga aí. Por 2. Por 2. Por 2. 510. Por 2. 255. Por 3, né, pessoal? Por 3 dá 8 vezes 3, 24, 85. Por 5, 17. Por 17 dá 1. Então, está aí fatorado. Presta atenção. Então, o que é que eu estou ligado até agora? Que o produto dessas 3 idades, x vezes y vezes z, está dando 4.080. Só que 4.080 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 17. Será que com isso daí tu já consegue se ligar quais são as idades dos 3 amigos, não? Ó, a questão está dizendo que os 3 amigos estão entre 12 e 19. Se não tivesse entre 12 e 19, poderia ter um bocado de possibilidade. Por exemplo, se não tivesse entre 12 e 19, eu poderia dizer, ó, só para constar, 2 a quarta é 16, não é isso? Se eu não dissesse que era tudo entre 12 e 19, eu poderia ter um amigo com 16, um amigo com 5 e um amigo com 51.
E aí, como você está percebendo que tem que ser entre 12 e 19, então 17 já é uma das idades. Percebe? Hein, gente? 17 é uma das idades. Para mim, um 5 não pode ser uma idade. Beleza. 5 vezes 2 é 10. Não pode ser uma idade. 5 vezes 2 vezes 2 é 20. Não pode ser uma idade, porque as idades são entre 12 e 19. Então, a outra idade só pode ser 5 vezes 3, 15. E, consequentemente, para o outro amigo só pode ser 16. Ou seja, as idades, as idades acabaram de aparecer aqui. Quais são as idades dos amigos? As idades são 16, 15 e 17 anos. E o que é que a questão está perguntando aí para a gente colocar como resposta? Está perguntando qual é essa soma. Então, essa soma, 16 com 15 com 17, vai dar 48 anos, encontrando lá na letrinha A. Vejam que não tem como você pegar uma outra combinação dessa fatoração e encontrar outra idade. Não tem como pegar essa combinação. Certo? Isso, boa, Luca. Então, 16, 15 e 17 anos. Tá massa, gente? Perceberam que não tem como você pegar outra possibilidade. Isso é uma questão conhecida, isso é uma questão comum que vocês podem estar encontrando novamente, sim. Massa? Ficou claro aí o 16, gente? Sim ou não? De boa? Vamos seguir. Vamos embora, vamos embora. Depois vocês vão me dizendo se é melhor assim, se a gente tira direto, se é melhor 2 intervalos, um intervalo. Vamos sentindo aos pouquinhos, tá? Então, a gente vai combinando aí, vendo como é que fica. Ano passado foi um ano bem atípico, então a gente ficou todos os momentos em 3 blocos de 40. Esse ano consegui, quer dizer, pensei, né, em fazer algo mais contínuo. E aí a gente vai vendo o que é melhor. Vou passar. Beleza? Questão 17. Qual é o menor número pelo qual se deve multiplicar 540 para se obter um número divisível por 126? Lembrando que falar que um número é divisível por 26 é a mesma coisa que falar número divisível por 126 é a mesma coisa que falar um múltiplo de 126. Questãozinha para a gente treinar aí um pouquinho de aritmética. Então, olha só. Eu quero pensar em pegar um número pelo qual eu devo multiplicar 540, certo? Então, preciso pensar num número que eu vou multiplicar 540 e vou obter, eu vou encontrar um múltiplo de 126. Ou seja, eu vou encontrar 126 vezes, não importa o que. Eu quero encontrar um múltiplo de 126. Sei lá, 126 vezes 1. Tá massa? Então, a minha pergunta é, que número tem que ser esse menor possível para que quando eu multiplique o 540, dê aí um múltiplo de 126. Vamos lá pensar? Para mim, o que é que eu tenho que fazer com isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fatorar. Quando eu tenho esses números assim, quero encontrar um múltiplo de 126, eu preciso ter a fatoração desses números para poder ter uma noção de como eles vão se comportar. Então, vamos começar pegando aí o 540 e fatorando. Vamos lá. Por 2, 270. Por 2, 135. Por 3, 45. Por 3, 15. Por 5, ou por 3 de novo, né? Desculpa. 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, já sei que aqui vai ficar como, gente? Deixa eu fatorar logo o outro. Vamos fatorar logo o 126.
Fatorando aqui o 126, vai ficar por 2, 63, por 3, 21, por 3, 7, por 7, 1. Ok? Fatorei os dois caras. Então, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu sei que o número que eu preciso descobrir, quando multiplicar por 540, só que 540 é 2 ao quadrado, 3 ao cubo, vezes 5, tem que dar um múltiplo de 126. Mas para ser um múltiplo de 126, tem que aparecer um fator 2, tem que aparecer um 3 ao quadrado e tem que aparecer um 7. Então, presta atenção. Quem é o menor cara que eu coloco aqui? Lembrando que K pode ser qualquer coisa. Eu tenho que pensar aqui, qual é o menor cara que eu coloco aqui para multiplicar por esses números e aparecer um múltiplo de 126. Vê. Para aparecer um múltiplo de 126, tem que ter 2. Já tenho 2 aqui. Já está ok, check. Para ter um múltiplo de 126, eu precisaria que um cara tivesse um 3 ao quadrado. Aqui já tem, tem 3 ao cubo. Então já tem 3 ao quadrado. Obviamente tem 3 ao cubo, já tem 3 ao quadrado. Só que o cara, para ser múltiplo de 126, ó, tem que ter um fator 7. Então, para isso aqui virar múltiplo de 126, está faltando um fator 7. Porque para ser múltiplo de 126, tem que ter fator 7. E eu não estou vendo o fator 7 aqui. Portanto, o 2 está ok, 3 ao quadrado está ok, mas faltam 7. Eu preciso ter 7 para gerar múltiplo de 126, porque 126 tem fator 7. Logo, esse x vai ser no mínimo quanto? Ele tem que ser no mínimo esse 7. Tem que garantir esse 7. Certo? Então, tem que garantir esse 7 para que a gente possa ter um múltiplo de 126. Beleza? Beleza, 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 beleza? Vamos seguir? Alguma pergunta? Vamos embora, então. Fala, Lucas. Deixa eu ver aqui. Tarará. Até agora não. Não estou conseguindo escutar teu áudio, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir teu microfone. Está aberto teu microfone, mas não está. Deixa eu ver se eu te desmuto. Desmutou, mas não estou escutando, não. Teu áudio tá falhando aí. Se quiser, pode mandar pelo WhatsApp, porque eu estou aqui, estou conectado com vocês aqui também. Pode mandando. Lembrando que quem quiser mandar dúvida por aqui, pode mandar pelo WhatsApp, ou para o grupo, ou para o privado. Estou ligado em tudo aqui. Certo. Vê só. O começo da questão é o seguinte: qual é a ideia da questão? A ideia da questão é: você quer descobrir um número para multiplicar 540 e gerar um múltiplo de 126. É isso que eu quero. Então, raciocina aqui comigo. Para um número ser múltiplo de 126, 126 é 2, 3 ao quadrado e 7. Então, para um número ser múltiplo de 126, ele tem que ser 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 7, vezes mais coisa. Então, perceba que 540, ele tem 2, ele tem 3 ao quadrado. Além disso, teria outro 2, teria outro 3, teria outro 5, certo? 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 3 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 3. E o 5. Só que para o número ser múltiplo de 126, tem que ter 2, tem que ter 3 ao quadrado e tem que ter um bocado de coisa que quiser, mas tem que ter um 7. E 540 não tem um 7. Então, para ele virar um múltiplo de 126, tem que ter um fator 7.
Está faltando 7 aqui para gerar um número que seja múltiplo de 126. Para ser múltiplo de 126, tem que ter fator 7. Se ligasse? Qual é a ideia? Teria que ter esse fator 7 aí para a gente poder trabalhar. Beleza? Beleza. Então, vamos seguindo aí. Ó, questão 18. Essa é difícil. Qual é o maior inteiro n para que 3 elevado a n divida esse produto? Presta atenção. 20, 19, 18, 17, 16, até chegar em 1. Presta atenção. Eu quero descobrir qual é o maior expoente aí desse n para que eu consiga ter um número dividido por esse cara todinho, né? Um número que divide esse cara todinho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cleminho, poderia ter uma questão dessa no Enem? Nesse estilo, assim, exatamente assim, não acredito, não. Mas isso aqui vai ajudar bastante vocês a começar a criar um raciocínio matemático bem legal, tá? Vamos lá. Se bem que tem uma história, eu estava até essa semana discutindo num colégio lá em Boa Viagem, um professor sobre a prova do Enem. A prova do Enem tem 45 questões. Tem 25 bem fáceis, 20 a 25 muito fáceis. Mas não é por causa das 20 às 25 que a gente vai achar que o Enem é uma prova fácil, subestimar não, tá? Você tem 20 questões, onde você tem aí umas 10 a 15 que tem que pensar um pouquinho e umas 5 questões mais arrochadas do Enem. Agora, é óbvio, vocês conhecem a TRI. Você precisa garantir as fáceis. Precisa garantir as fáceis, porque se acertar só as difíceis e errar as fáceis, sua nota cai. Tem que fazer as fáceis com segurança, com seriedade, certo? Com firmeza, depois as medianas e, por último, as difíceis. Beleza? Vamos ver o que essa questão está dizendo. Eu quero um valor maior inteiro n que divida esse produto. Então, na verdade, aqui eu tenho que ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. N3 aí. N3 aí nessa situação. E eu quero saber qual é o maior valor possível desse expoente, ou seja, quantos 3 eu posso colocar embaixo para que essa divisão ela seja exata. Beleza? Para que essa divisão seja exata. Tá claro? Então, vamos ver como é que a gente faz isso daí. Vamos lá? Presta atenção. Vocês concordam que eu poderia tirar um 3 com um 3? Já seria um 3 aí. Mas, na verdade, eu tenho que descobrir quantos 3 eu posso tirar aqui de cima desse produto para poder ir simplificando. Então, preste atenção. Daqui do 3, eu já tenho um 3. 3. Certo? Já tenho um 3 aqui.